Já estamos aqui com a bancada de oposição. A gente vai começar aqui a entrevista e a gente vai rodando aqui a bancada, fazendo os questionamentos. Eu começo falando com o líder da oposição, mas desde já mandando um abraço e o bom dia, estendendo um bom dia ao Luciano Sérgio aqui presente, também ao vereador Luciano Almeida, que também poderão fazer uso da palavra. Mas eu pergunto, Todininha, ontem teve audiência pública, vocês estiveram lá. Qual foi a percepção da bancada de oposição com relação à audiência pública de ontem? Bom dia, Caio, Juscelio, Marconi William. Seja bem-vindo, Marconi. Obrigado. Meu amigo Gomes, Wesley, nosso companheiro Alex aqui. Cumprimentar os nossos vereadores Luciano Sérgio, nosso companheiro Luciano Almeida, vereador João Henrique, vereador Darlan, vereador Caio e vereador Anderson Baqueiro, nós que formamos a bancada de oposição na Câmara. O Darlan eu falei. Eu queria também desejar aqui um dia de paz, um dia de alegria para todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Quero dizer que a nossa percepção acerca da audiência pública de ontem, ela foi uma das mais positivas possíveis. Nós temos alguns questionamentos acerca das pessoas que lá estiveram para acompanhar a audiência pública, no plenário daquela casa. Mas nós respeitamos todo e qualquer público. Independente de quem estava lá, a maioria, claro, eram cargos do governo. Segundo informações, alguns deles foram obrigados até a estar lá, mas para a gente a preocupação não é essa. Nós temos argumentos suficientes para discutir e tentarmos convencer, mesmo quem vai lá, que já está convencido. E esse foi o nosso papel e tranquilamente a gente conseguiu discorrer muito bem. Lá também tinham lideranças como das associações de moradores, dos movimentos sociais, dos sindicatos, que inclusive o Simpa, que lá estava, trouxe uma denúncia gravíssima acerca do não pagamento, da ausência de pagamento, da falta de pagamento de precatórios de servidores que a Prefeitura está em débito. E com isso, a Prefeitura terá dificuldades em qualquer operação de crédito para a liberação de recursos junto à Caixa Econômica Federal. Foi uma denúncia grave, os técnicos da Prefeitura titubearam, nós percebemos isso no momento. Foi um desafio que o Daniel Grave, secretário de Fazenda, fez ao Simpa em um pronunciamento do Simpa acerca do débito dos precatórios, e o Simpa aceitou o desafio e levou lá toda a documentação, inclusive há uma denúncia de uma documentação assinada pelo prefeito, assinada pela secretária de Saúde, de não ter veracidade nas informações. Denúncias gravíssimas. Então, foi uma audiência pública muito clara nesse sentido. Nós fizemos o nosso papel, explicamos o porquê que esse empréstimo é ruim para a nossa cidade, por todos os motivos técnicos e políticos, até porque esse é um período eleitoral, e no período eleitoral há diversas motivações que são próprias da época. Então, isso foi dito tranquilamente e nós também explicamos o porquê dentro do endividamento do nosso município. Bom, vamos começar com as perguntas. Primeiro, Gomes, a pergunta de Gomes. E a gente vai rodando aí, Marconi e o nosso convidado, Juscelio Carlos. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes. Eu observei aqui que na falação do Todininha, ele se referiu de que uma parcela significativa de quem estava lá era de servidor, era de cargo comissionado. Então, o próprio governo está usando os cargos comissionados para fazer lobby, porque se estavam lá, cargo comissionado, estavam naturalmente fazendo lobby. A legislação permite isso dessa forma? Se eles não estivessem, não estiverem no seu horário de trabalho, claro, há uma liberdade tranquila para estarem lá. Mas o que mais, na política, o que nos deixa perplexo, é que um projeto como esse, que o governo, a base do governo defende com veemência, não é? E até se articula para trazer pessoas que eram contrários a ele para aprovar um projeto como esse, e que, segundo eles, vai beneficiar a própria população e não consegue convencer a população para ir para lá, é porque a população, a comunidade dessas localidades que lá não estavam, não acreditam e não confiam no governo Joaquim Neto e não acreditam que esse projeto, a liberação desse recurso será utilizada justamente para beneficiar essas comunidades. Porque se assim fosse, o prefeito conseguiria levar essas pessoas para a comunidade e não obrigar, muitas vezes, cargos de confiança e contratados para encher o plenário. A gente lembra aos nossos ouvintes internautas, quem quiser mandar mensagem para cá, pergunta aqui para a bancada de oposição, pode mandar pelo Facebook, a gente está transmitindo pela página do site News em Foco e também da Rádio Web 2 de Julho. Também pode mandar mensagem pelo YouTube, o chat ao vivo no canal da Rádio 2 de Julho, e também pelo WhatsApp. O WhatsApp, Marconi, você está aí com
com os números? Sim, estou com os números aqui. Aliás, o número do WhatsApp 759-9883-8975. Repetindo, 759-9883-8975. Aproveitando a sua voz marcante, sua vez de fazer a pergunta à bancada de oposição. Muito obrigado pela parte dirigida a mim. Mas, Thor, primeiro falar da satisfação, que eu sempre reitero isso, você sabe, e eu nunca escondi isso de ninguém, da admiração que eu tenho por você como pessoa, e sempre elogiei, embora discorde veementemente de alguns posicionamentos, mas sempre elogiei a sua atuação enquanto parlamentar. Repito, é uma pessoa que eu tenho muita tranquilidade para me dirigir a ela, porque muitas vezes até nos bastidores mesmo, por discordar veementemente de determinado posicionamento, sempre digo, olha, Thor, eu no seu lugar faria de forma diferente, sou contra o que você diz, enfim. Mas é uma pessoa que tem uma aura espiritual, por assim dizer, que lhe permite absorver todo tipo de comentário sem se indispor com ninguém. E isso é muito bom para o ser humano mesmo, independentemente de questões políticas, independentemente de você ser um político. Enfim, mas toda essa celeuma em torno desses empréstimos, e aí o Gomes foi muito feliz em suas colocações quando ele diz que isso já há alguns dias, quando ele falava que é temerário esse empréstimo ser aprovado, porque falta pouco tempo para a eleição, tem aí um mês a menos nesta conta já, nesses dias, essa quantidade de meses já pequena essa quantidade, menos um em função do que se espera, que é o período chuvoso, ou seja, não vai dar para fazer o que se diz que vai fazer. O que vocês esperam entrar, que tipo de ação vocês estão preparando no sentido, e já o Luciano também pode usar da palavra, então o que a bancada de oposição está preparando para tentar impedir que estes recursos não sejam gastos em vez de investidos? Porque se você for observar o tempo que falta para o período eleitoral, toda a tramitação para esse dinheiro chegar, para o que se diz que vai fazer, inclusive o que Juscelio falou instantes atrás, o Gomes já vinha dizendo, 800 mil vai resolver o problema do seu jardim. E por que isso não foi resolvido nos últimos 3 anos? E por que outras gestões também não fizeram? Quem está falando a verdade nisso? Ou seja, não vai dar para fazer aquilo que se diz que quer fazer com esse dinheiro. Vocês já estão pensando em se movimentar de alguma forma? E o que, se é que pode falar para a sociedade alagoense, que vocês pensam em fazer para garantir que esses recursos não escoem pelo ralo? Marconi, você sabe que a admiração que tem por você, né, é recíproca, e a sua pergunta é muito bem-vinda num momento importante como esse. É importante que o eleitor perceba qual é o papel da oposição. Nós estamos nos movimentando de diversas formas. A primeira delas é tentando convencer a sociedade com a tese de que o município não precisa desse empréstimo, que o tempo, apesar da proximidade com as chuvas, né, há uma dificuldade real, caso saia esse recurso, de aplicação desses recursos nas comunidades, e que o município está devidamente endividado. Nenhum prefeito tomou tanto dinheiro emprestado e teve acesso a esse recurso como o prefeito Joaquim Neto. Então, esses são os elementos que a gente tem trazido. E a falta de confiança e de credibilidade. Só vou dar um exemplo. A ponte do Mangalô, segundo as informações que tivemos ontem na audiência pública, está dentro desses recursos. Mas a ponte do Mangalô, eu coloquei uma emenda individual de 100 mil reais em 2017 e eles não fizeram a ponte do Mangalô. Eu coloquei mais uma emenda em 2018 para que fizessem, com o projeto pronto, com tudo pronto, né, com a necessidade de fazer a obra por conta que as crianças que estudam naquelas escolas competem com veículos o tempo inteiro, o risco é muito grande, e já aconteceu acidentes quase com fatalidade. E em 2018, mais uma vez, eu botei 105 mil para que fizesse a obra da ponte, com o projeto pronto e tudo, e não fizeram. Foram 2 anos e não conseguiram fazer a ponte do Mangalô. São 4, 5, 6 meses que vão fazer. Dá para acreditar mesmo num governo como esse? Nós liberamos 12 milhões 889 mil reais para poder fazer a obra da Nova República. Segundo a diretora do SAI, a obra da Nova República começou recentemente, deve ter um mês mais ou menos que começou a obra da Nova República, 2 meses. Mas a liberação do recurso foi de 2017. Ou seja, nós aprovamos o projeto, quer dizer, aprovamos o projeto em 2017. Levaram 2 anos para poder liberar esse recurso.
É esse recurso que vai ser liberado em 2 meses, em 3 meses? Não é? E não só isso. O prefeito gastou, aqui no documento da própria prefeitura, o prefeito gastou, nesses 3 anos, só com despesa de capital, quase 120 milhões de reais. Onde é que está? Se a gente for analisar friamente, onde é que está esse recurso? Só tem duas hipóteses. Ou a primeira, ou houve algum tipo de desvio, ou há incompetência na gestão dos recursos. Então, são esses 2 pontos. E uma outra situação que impede que o governo tenha a credibilidade na aplicação também desses recursos. Outras despesas correntes, o valor dela é muito maior do que, não muito maior, mas é maior do que a folha, a despesa gasta com folha de pagamento. Isso acontece em muito poucas prefeituras e aquelas que não conseguem controlar o seu custeio. Ou seja, algo está errado, algo está estranho. O prefeito Joaquim Neto, sua prefeitura, não tem competência e não tem a credibilidade suficiente para tomar esse empréstimo e as pessoas acreditarem. Uma prova disso é que quase nenhuma comunidade que está na lista de obras que eles querem fazer estavam na audiência pública de ontem. Estavam em sua maioria, 90%, cargos de confiança, obrigados aí, e também os contratados. Juscelio. Eu já dei minha opinião aqui, que não sou oposição. Pelo contrário, eu estou procurando algo desse governo para elogiar há muito tempo e não encontro. A população está vendo o asfalto passar na rua, talvez não faz avaliação a que custo. Quero perguntar a Luciano Sérgio. E Todininha falou uma coisa que me chamou a atenção. Porque o fato é o seguinte: o acerto feito com o presidente da Câmara e com os vereadores é pacífico. Eles estão agora nos vindo e mangando. Bando de babaca aí, de palhaço, mas nós estamos cumprindo o nosso papel. Eu, por exemplo, que já falei, não sou oposição, sou oposição a esse projeto, porque ele é nocivo para a Lagoinha. Sou oposição a esse projeto que o governador, o prefeito o governo em várias vezes já mostrou que é incompetente em realizar. Acabei de fazer a indagação onde estão os engenheiros, onde estão os técnicos de Alagoinhas, para eles mostrarem como resolve o problema do Silva Jardim com 800 mil reais. E se resolve com 800 mil reais, o que fez este maldito prefeito que maltratou 3 anos aquela população do Silva Jardim e agora chega com a história simples de 800 mil reais. Eu queria essa discussão tecnicamente. Vai resolver o Silva Jardim com 800 mil como? Como é que resolve? O projeto está onde? O que é que vai ser feito com 800 mil? Então essa é que eu quero deixar clara a minha opinião, para não parecer que aqui está oposição por oposição. Mas fiquei alegre que Todininha, ao contrário da visão de Belmiro, achou positiva a audiência pública. Positiva. Então eu gostaria de perguntar a Luciano, foi pelo menos dito para a população qual o juro que vai ser pago desse dinheiro? Qual a carência? O secretário usou a palavra e falou isso. Qual a carência desse projeto? Esse dinheiro que vai ser pago, esses 15 milhões, é fundo qual? É FPM? É ICM? Quanto já está comprometido essa verba, essas receitas do município com CAF, com precatórios inclusive? Sobra ainda recursos para pagar esses empréstimos, já que essa audiência foi positiva? Porque tecnicamente nós já vimos que o governo é irresponsável. Já falei aqui da Praça Kennedy. Eu queria, alguém que pode estar me achando que eu sou oposição, que na minha frente não tivesse Todininha, Luciano Almeida, Luciano Sérgio, o vereador que estão lá fora da oposição, que tivesse alguém deles para fazer essas perguntas a eles. Perguntar um evangélico qual é a cara que ele vai chegar daqui a 5 meses, já que o governo que ele apoia não teve competência para gastar o dinheiro que achou sobre a mesa. Poligonais, 19 milhões. Está parado no Parque Jaqueira por quê? Qual é o saldo? O secretário volta a dizer, Luciano. O grave deixou isso claro. Quanto já gastou das poligonais, dos 19 milhões que achou sobre a mesa para gastar? E por que não avança do Parque Jaqueira? Só falta 5 meses de obra. Eu gostaria de você mostrar o positivismo da reunião com relação... Tecnicamente não adianta, porque eles não levaram ninguém técnico para explicar nada. Mas pelo menos o juro vai ser pago. Como é que paga? Eu gostaria de saber essas coisas
Luciano Sérgio. 1.1, foi dito isso, 1.1. Os juros, 1.1 mês. Mês. Ano. 3.2 milhões e 200. De 15 vai pagar 18.200. De 15 vai pagar 18.200. Em quanto tempo? 10 anos. E o recurso é de fundo de participação. Quer dizer que o prefeito de hoje compromete as duas gestões na frente. E não paga nada agora. Só muita competência, né, que deve ser avaliado. Quem vai pagar sou eu. Vai em frente, Luciano. Mas assim, eu depois da provocação de Juscelio, e se a gente tivesse acertado, não dava tão certo. E isso é comum, né? Toda vez que eu estou na entrevista com o Juscelio, eu quero primeiro dizer que, para mim, a audiência só fez expor mais o governo. Porque foi uma audiência que tinha 90% do pessoal do cargo, e eu disse isso. O governo, Caio, mostrou força. O governo, a pessoa que acompanha seu programa falou, que eu não consegui gravar o nome, o governo, Juscelio, mostrou força. Cargo, liderança que tem vinculação com o governo financeira ou de relação com alguns vereadores, né? Mostrou organização. A pauta foi organizada pela primeira vez. E eu fiz questão de elogiar isso. O governo mostrou força. Não se quer um governo fraco para uma prefeitura. É ruim. Mostrou força, Caio. Mas você vê lá uma força que deveria ter sido mostrada, uma organização que deveria ter sido feita há 3 anos e 2 meses atrás. Agora já foi, meu amigo. Você vê que quem está lá, 50% era a mesma equipe que estava com Paulo César. E alguns vereadores que era da base de Paulo César, querendo dar lição de moral no governo anterior, que o problema todo é no governo anterior. Mas ocorreram em problemas graves e sérios. E o meu questionamento não foi respondido, mas eu fui lá na mesa e procurei saber de Gal, que é a diretora do SAAI, e que é a secretária de infraestrutura, assim como Gustavo. Porque em Alagoinhas, Caio, sua raiva com o PT precisa desaparecer quando alguém... Quando a gente vem dar entrevista... Não é raiva com o PT. Eu tô acompanhando suas matérias. Não é raiva com o PT. Acompanhe sua escrita. Não. E você, o seu ódio do PT. Mas ela precisa não aparecer na entrevista. Ela foi filiada ao PT como vereadora da base de Paulo César. E o que é que tem a ver isso? Você também foi ligado a Paulo César? Nunca. Nunca foi ligado a Paulo César? Mentira sua. Você é mentiroso. Então não mentiroso. Que você nunca foi ligado a Paulo César. Então eu pensei que era. Nunca fui filiado a partido. Eu pensei. Não. Pois é, meu amigo. Eu tenho acompanhado sua matéria, seu comportamento. Não, aqui não. Quando a gente está dando entrevista, a gente precisa ser respeitado, meu amigo. Estamos respeitando. Não, aqui é uma informação. Ninguém é interrompido no momento nenhum. Quando eu falo, você vem dizer que Gal era do PT. Não, eu falei fora do microfone. Diga-se de passagem. Caio. Caio. Posso continuar? Vamos nos ater aqui ao assunto, continuar? Depois vocês escutem essa. Mansidão é uma coisa boa, viu, Marconi? Mansidão é uma coisa boa. Mas o senso de justiça é uma coisa que também precisamos exercitar. Com certeza. Entendeu? O senso de justiça é uma coisa boa de exercitar. Nós estamos numa quadra do país e que tem se polarizado o ódio de um contra outro. Eu não sou desse ramo. Agora, o senso de justiça é algo que me acompanha. Eu não estou na política para agradar ninguém. Mas você foi na mesa. Então eu fui lá na mesa e perguntei a Gal, porque o que Juscelio traz aqui é muito grave e foi a coisa que mais me chamou a atenção na audiência pública. A coisa que mais me chamou a atenção foi o quê? Está lá escrito de que o recurso do empréstimo também é para a obra do Silva Jardim. Ora, lá, e não é 800 mil, está escrito na planilha de Gal, que eu vi 1.230.000 alguma coisa. Daniel Grave, a secretária de planejamento está lá, Gal, precisa dar explicações públicas. Por quê? A obra do Silva Jardim é uma obra do recurso do governo federal, do Ministério da Cidade, e é uma obra que não foi concluída por problemas no governo Paulo César e com problemas com a secretária da época de infraestrutura, que foi a candidata de Paulo César, porque fez a mudança de metafísica na obra sem autorização do Ministério.
hoje está sobre o olhar da justiça esse problema. Esse problema é tão grave quanto o desvio de mais de 29 milhões que houve do transporte escolar, cara. Porque lá, na hora de ser algemado e preso, tem secretários e o secretário da parte da educação é corresponsável. O Paulo César é só solitário. Solitário. É. Porque quem responde é o prefeito, se não é de fundo a fundo. Então, assim, essa mudança de metafísica é o problema. Como é que está sob efeito de justiça, ao invés de eu resolver esse problema e resgatar o recurso para fazer a obra, eu vou pedir dinheiro emprestado para fazer a obra. Não tem nenhuma publicação, eu não vou dizer que não fez, não tem nenhuma publicação, já fizemos várias vezes nas apresentações de quadrimestre, a provocação ao Daniel Grave, a quem está lá, sobre algumas coisas que foram ditas pelo governo Joaquim Neto, que Paulo César deixou um rombo de mais de 14 milhões no SAAI. Eu não conheço nenhuma ação do SAAI que responsabilize o governo por esse rombo. Essa questão do Silvio Jardim, ficam enganando as pessoas do Silvio Jardim, mas não se faz uma declaração do qual foi as medidas jurídicas da Procuradoria do município acerca dessa questão. E vão para a Câmara, o lugar da lei, o lugar que tem a responsabilidade de fiscalizar o Executivo, e dizer que vai botar 1.200.000 do empréstimo na obra do Silvio Jardim. Aí, Juscelio, eu vou lhe dizer. Aí, olha, o povo de Alagoinhas, nós da oposição, quem é cidadão de bem de Alagoinhas, sabe. 3 anos e 2 meses. As obras do governo Joaquim é uma vergonha. Se inaugurou e foi publicizado. E foi publicizado em todas as rádios da inauguração, o final. E passado várias vezes, as rádios ganharam dinheiro com uma coisa que não é real. Porque inaugurar é dar por fim a uma obra que foi executada. A Praça Kennedy até hoje não é concluída, está horrível a obra. A avenida, que eles não sabem que é Júlio Carmo, botou outro nome. Nova Rio Branco. Ontem tinha um ônibus entalado para entrar na Nova Rio Branco. Desrespeitando a lei, tá lá botando meio fio. Tá lá, já sei. E tem 2 tipos de asfalto ali, que a gente tá com um técnico fazendo a sondagem. Tem 2 tipos de um asfalto ar quente, nas medidas e nas dimensões corretas, e um que é uma lama asfáltica, na parte do negócio. Então observe como é que nós, vereadores de oposição, como é que nós, que estamos vendo o processo, nós vamos dar mais um cheque em branco a Joaquim para 15 milhões no final. E assim, eu sou de Alagoinhas, eu tenho 28 anos de movimento popular, de vida política, desafio qualquer pessoa a dizer que já me vi envolvido em qualquer coisa errada, e eu, sinceramente, sei o período de obra da cidade. Luciano. O período de obra, só para concluir, Marconi, o período de obra da cidade é, qualquer pessoa que vive na cidade, é setembro, fevereiro. Março em diante, a gente sabe qual é a realidade que a gente... Se não conseguiu fazer, tendo dinheiro, tendo recurso e tendo condição do tempo, e tendo as obras, como é que vai fazer no período que a gente sabe que só é uma desculpa? Tá chovendo. Marconi, só um instantinho para a gente manter aqui a questão da organização do programa. São 7 horas e 35 minutos. Então a gente vai para o intervalo. Tem perguntas dos ouvintes? Tem sim, com certeza. Aqui também eu tenho, você também tem. Pois também eu tenho perguntas aqui a fazer também. Então a gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo.